Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Antes de começar o programa, eu quero fazer aqui um reconhecimento todo especial ao Edson Índio, o pai do André Terena, pelo desempenho, a competência e o talento que ele tem de fazer esse programa funcionar, colocar no ar. Todas as dificuldades técnicas ele tem superado e com a máxima boa vontade tem feito a gente ir para o ar normalmente todos os dias com essa qualidade possível que a gente pode oferecer aos nossos telenautas. Quero convidar vocês para daqui a pouquinho um papo com Jaime Teixeira. Jaime Teixeira é o presidente da FETEMES. Nós vamos falar tudo sobre volta às aulas, sobre o coronavírus, sobre o professor e o coronavírus, o legado do coronavírus, tudo isso aqui a gente vai falar daqui a pouco nesse programa. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Jaime, você pode usar o nosso espaço aí no Facebook, ou então mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o Edson daqui a pouquinho vai colocar aí na tela, para você usar, se quiser ter alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica que você tiver que fazer, você aproveita que o Jaime hoje está disponível e está muito bem. Dormiu bem ontem, sob o impacto dos 75 anos da bomba de Hiroshima. Rapidinho aqui. Dois ou três comentários até você chegar para ver o Jaime. Declaração do presidente Jair Bolsonaro. Estranha a declaração dele. As Forças Armadas dão tranquilidade para o meu governo. Olha, não é novidade. As Forças Armadas têm dado tranquilidade para todos os governos desde a ditadura, né? Aliás, a ditadura que eles governaram com toda tranquilidade porque eles davam apoio a eles mesmos. Aí veio o Sarney, o Collor, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Temer. Todo mundo teve absoluta tranquilidade constitucional para governar. Ninguém foi importunado, ninguém foi pressionado pelas Forças Armadas. As Forças Armadas sempre democraticamente deram. Então, eu estranho essa declaração, porque que as Forças Armadas não dariam tranquilidade ao Bolsonaro para governar. Questão da Amazônia, essa discussão em torno da Amazônia, porque a Amazônia, o Paulo Guedes, vocês destruíram a Amazônia, as florestas de vocês aí, dos seus estados, então deixa o Brasil destruir as dele com tranquilidade. Um absurdo, né? A preocupação do mundo com a Amazônia é uma preocupação do mundo com todo mundo. Os Estados Unidos têm hoje 33% de áreas preservadas e reflorestadas. A Europa tem 52%. Então, não vejo por que o Brasil não se preocupar. Quer dizer, vamos destruir porque os outros destruíram. Vamos seguir o exemplo dos outros que reflorestaram. Inflação voltando, né? Quando saiu a nota de R$200, eu falei aqui, ainda ontem comentei com minha mulher, olha, esse negócio de nota de R$200 tem alguma coisa por trás. Aí sai a inflação do mês, né? Quer dizer, vamos esperar essa nota de R$200. Bem, vamos então à nossa entrevista do dia. O entrevistado de hoje é o Jaime Teixeira, professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, a Federação dos Trabalhadores da Educação no estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Jaime, tudo bem com você? Tranquilo?
Bom dia, Sérgio Cruz, um prazer falar com você nesses lindos cabelos brancos aí, um meio século pelo menos aí de experiência, é um prazer falar contigo, um grande comunicador do Mato Grosso do Sul, agora nas ferramentas mais modernas possível, que é pela internet, né? Prazer falar com você, estou à disposição para o debate que você quer fazer. O Jaime, meus cabelos brancos só por fora, tá? Mas tem meio século já, com certeza. Teve a FETEMES e o governo do estado estão tendo algumas reuniões para tratar desse problema da pandemia, e me parece que ontem teve um encontro para falar da possibilidade da volta às aulas. Essa reunião de ontem foi para tratar exatamente o quê? Sérgio, deixa eu fazer só uma retificação. A reunião nossa com o governo foi hoje de manhã, às 8 horas. Ontem, o que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos pedido uma audiência com a secretária, solicitado via ofício da nossa entidade uma audiência, para a gente tratar dessa questão das aulas remotas, aula à distância, a possibilidade de ou não de voltar às aulas presenciais. E ontem foi publicado um decreto onde cria-se uma comissão estadual com vários segmentos, educação, saúde, gestores municipais, gestor da Undime, o Conselho Estadual de Educação, e por esse decreto cria uma comissão que vai debater as condições de volta às aulas, né? E hoje de manhã nós tivemos uma reunião já via online também como essa, com os técnicos da Secretaria de Educação e a direção da FETEMES, fazendo alguns debates já, e a FETEMES vai fazer parte, com a minha pessoa, o professor Jaime, e também a professora Sueli Veiga. Nós faremos parte dessa comissão ampla aí na sociedade para discutir esse tema, que é um tema muito difícil de ser encaminhado. Vamos convir disso. Pois em nível de FETEMES, qual é a posição, né, com relação à volta às aulas? Nós temos uma posição da FETEMES já definida previamente, em consonância com as nossas entidades nacionais. A CNTE, que é a nossa confederação, as Centrais Únicas dos Trabalhadores também, que a gente discute enquanto trabalhadores essa questão, enquanto sociedade. Nós temos uma posição bem clara, o seguinte, no nosso entendimento, todas as informações que nós temos sobre essa pandemia, sobre a velocidade com que esse vírus circula na sociedade, que é impossível a gente retornar às aulas presenciais agora em setembro. Nós entendemos que esse ano letivo de 2020, ele teria que terminar como está sendo feito, com aulas remotas e à distância. Mas, Jaime, em verdade, essa Covid-19 terminou atropelando, né, o próprio futuro, porque havia, né, estudos, pessoas na aula remota, ensino à distância e tal, e era uma coisa, né, totalmente ainda nascendo, né, ainda surgindo tal, ainda programa de estudos. Como é que a FETEMES, como é que os professores, os gestores escolares estão vendo essa antecipação de aula remota? Então, Sérgio, antes de falar sobre isso, eu acho muito importante esse tema que você levanta. Eu queria ainda colocar mais 2 ou 3 pontos, por que nós temos uma posição em nível nacional, estadual, e também a posição do nosso sindicato nas redes municipais, de não retornar às aulas presenciais esse ano. Você está vendo aí, acompanhando em nível nacional, que já foi cancelado o Réveillon no Rio de Janeiro, foi cancelado o Carnaval, foi cancelado o Réveillon em São Paulo, foi cancelado o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo. Ou seja, como que você não tem condições de realizar todos esses atos aí, esses eventos que são de aglomeração de pessoas, e você vai ter condições de colocar
Sabe quantos milhões nós temos de alunos na escola pública? Nós temos 42 milhões de alunos na escola pública. Como é que você vai poder colocar 42 milhões mais 3 milhões e meio de trabalhadores circulando nas cidades com essa pandemia praticamente assolando todo o país? Então, diante desse quadro, a gente tem um protocolo da OMS que a gente segue e que aponta que não é possível retornar às aulas. Nós tivemos na Europa alguns países que voltaram e tiveram que suspender, né? Mesmo lá que já há um controle. Então, a gente entende que diante desse quadro todo a gente vai defender dentro desse comitê que não voltemos. O outro ponto que você coloca é isso, estava meio que ainda no campo da discussão acadêmica, a questão do trabalho home office, né, à distância, e a educação com certeza cada vez mais quer globalizar essa ideia de que é possível fazer educação à distância. Eu acho que tem dois aspectos importantes para a gente analisar isso aí, nós estamos analisando aqui. Primeiro deles é que essa tecnologia vai chegar um momento que vai ser inevitável de ter uma parte maior de implemento de educação à distância. Porém, o que tem demonstrado, inclusive pesquisas que nós realizamos em nível nacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, é que os alunos, a sociedade e os pais ainda aprovam a aula presencial. Defende que é muito melhor a aula presencial. Então, existe sim, você falou, atropelou a evolução tecnológica. Nós tivemos que, do dia para a noite, nos adaptarmos a essa tecnologia, com baixa internet, às vezes, com computadores já atrasados, com celulares fracos para fazer, mas na correria, a gente, aos 45 minutos do segundo tempo, acabamos aí se adaptando. Mas o que tem demonstrado ao longo desses, já estamos 5 meses de aula à distância, é que a sociedade ainda entende, os pais também querem a aula presencial. E eu acho que isso é uma discussão muito longa que vai continuar, porque nós, trabalhadores, ao mesmo tempo que nós temos receio da aula à distância, da educação à distância, que pode fechar milhares de postos de trabalho dos professores, porque a partir do momento que os gestores comecem a adaptar e gostar desse sistema, eles vão querer substituir muitos trabalhadores pelas máquinas, mas nós estamos vendo que a sociedade também tem rejeitado o excesso, né? Porque nós temos uma realidade nua e crua do nosso Brasil, que grande parte das famílias não tem condições de dar acompanhamento pedagógico para os seus filhos, não tem condições de... Na classe média é possível, agora na grande massa ainda não é possível e nem dispomos tecnologia para isso. Mas, Jaime, do ponto de vista prático, né, do ponto de vista desse tempo que já está sendo... o ensino está sendo aplicado, mesmo que de uma forma muito improvisada, do ponto de vista prático, já foi possível a FETEM fazer uma avaliação do estudo remoto? Nós estamos acompanhando. Tem um percentual que a Secretaria fala em 2% que não tem acompanhado, e nós entendemos que é próximo de 15% que não tem acompanhado, que foi feita uma alternativa. Onde não há esse acompanhamento, o material pedagógico está sendo impresso, a coordenação pedagógica da escola entra em contato com a família passa na escola, retira esse material e tem um prazo para retorno para que tenha uma avaliação desses alunos. Então, essa é uma alternativa. Agora, nós temos, claro, um grande problema é o baixo nível de internet que se cobre nesse estado. E nós temos uma questão diferente, Sérgio, também. Nós somos um estado que tem uma segunda população indígena. E a maioria das aldeias, a internet é muito elementar. A própria família indígena tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com a tecnologia. Então, é um estado diferente do Mato Grosso do Sul. Mas o que a gente tem visto é o seguinte: na nossa avaliação aqui, nossos números que nós temos, em torno de 15% dos 215 mil alunos que nós temos no estado não conseguem acompanhar o processo, não.
Mas, Jaime, há uma pressão muito grande, há uma pressão social, né? Uma pressão do comércio, sobretudo dos chamados setores produtivos, aqueles que precisam vender, aí já colocam a questão do emprego no meio e tal, para uma flexibilização maior, incluindo aí as escolas, principalmente as escolas particulares. Há um choque entre o ensino público e o ensino particular neste aspecto? Bom, isso já tem há muito tempo, agora mais ainda, né? Agora acentua isso aí. Agora são duas realidades distintas. Primeiro que as escolas particulares, elas não sofrem da superlotação de sala de aula. Enquanto nós atendemos 25, 30 crianças nas séries iniciais, na escola pública por sala, eles não passam de 15, né? Segundo, a maioria dos pais que têm a escola particular com opção, são pais que têm nível superior, que têm uma boa tecnologia em casa e que conseguem acompanhar pedagogicamente os alunos. Mas nenhum cenário, nem a escola particular, nem a escola pública, está isenta da contaminação. Porque não é só o problema de você ter a relação professor-aluno. Esse aluno vai pegar transporte, esse aluno vai se locomover, vai ter interação com os outros alunos. E o aluno, como mostra a ciência, a criança, ela tem uma resistência maior, mas não é imune, momento algum é imune a adquirir o vírus. Ela pode ser assintomática e ela pode levar esse vírus para os seus familiares mais velhos, os avós, os pais, os tios, com quem ele convive. Então, nesse momento, principalmente no Mato Grosso do Sul, que está no pico, né? No pico da propagação do vírus, é totalmente impossível pensar, mesmo na escola particular, em voltar. Nesse tempo de pandemia, Jaime, como é que houve sempre uma relação, digamos, suportável entre governo e categoria, na administração do Reinaldo Azambuja. Nesse tempo de pandemia, houve alguma mudança no diálogo entre FETEMES e governo do Estado? Olha, eu vou te contar um negócio, Sérgio. Não internamente, não é isso que você está falando. Há uma relação suportável com o governo Azambuja, né? É uma relação, eu diria para você, mais conflitante que suportável. Porque, na verdade, no Mato Grosso do Sul, nós vivemos um período de grandes avanços para a educação e para os direitos dos trabalhadores da educação. E eu vou registrar aqui. Os dois governos do Zeca do PT foi importante, avançamos muito. Numa parte do governo André Putineri também a educação avançou bastante. O que nós temos no governo da Zambuja é a manutenção desses avanços, em parte deles, né? Porque o ano passado, você lembra o golpe que a nossa categoria, educação pública, levou do governo Azambuja na Assembleia, com, infelizmente, a anuência de muitos deputados, que foi a criação de 2 tipos de professores no Estado. Hoje nós temos, na verdade, professor de primeira classe e professor de segunda classe no Estado. Quando o Azambuja manda uma reforma administrativa e eu vou usar um termo forte aqui, os deputados que votaram, mas eu diria, até os inconsequentes deputados que votaram aquele projeto dele, que reduziu em 35% o salário dos professores convocados, é um golpe na educação, foi um golpe, não há esse conflito, não tem harmonia nessa discussão. Então, hoje você tem um professor efetivo que ganha X e um professor convocado que faz o mesmo trabalho, com a mesma jornada, com a mesma formação e ganha 35% a menos. Isso é golpe na educação. Então, nesse sentido, não é harmonia, não tem... Agora, em tempo de pandemia, essa solução de aulas remotas e à distância foi a melhor para nós, por conta da conjuntura que nós vivemos nesse governo. Porque hoje nós temos meio a meio, a metade dos professores são efetivos e a metade são convocados. Se nós suspendêssemos o ano letivo, que seria o melhor, suspender o ano letivo, nós deixaríamos metade dos professores desempregados no Mato Grosso do Sul. Isso seria ruim para os trabalhadores. Então, entre a gente ter
aulas remotas, à distância, e a suspensão da aula letiva, é melhor ter o projeto que está aí. E até nós temos convivido bem com esse governo nesse projeto da pandemia, porque isso é bom para os dois lados, é bom para a categoria que não tem desemprego e também atende a comunidade para não perder o ano letivo 100%. Mas a nossa relação com esse governo do Azambuja e o governo de direita que apoia o governo do Bolsonaro, ele apoiou, por exemplo, a Lei Complementar 173, que congelou salário e carreira de funcionários públicos até dezembro do ano que vem. Então, nesse sentido, não tem nenhum pacto com esse governo, não. Mas a questão, por exemplo, dos administrativos, como é que é hoje a questão dos administrativos? Houve muito atrito, uma condução complexa nesse problema dos administrativos. Como é que é hoje? Tanto administrativo como convocado. Convocado hoje, nós estamos trabalhando muito nisso. Enquanto a Constituição diz que serviço público tem que ser através de concurso público, a gente avançou esse ano num processo seletivo para acabar com as convocações políticas. Não tem mais convocações políticas, tem que passar por um processo seletivo. Mas o ideal é a gente ter concurso público. Em relação ao administrativo, a gente está há 2 anos nesse debate desse abono que ele criou e recriou e prorrogou. Agora ele prorrogou até o ano que vem. E foi impactado diretamente pela Lei Complementar 173 do Bolsonaro, que congela esse administrativo até dezembro de 2021. Esse debate continua interno. Mas hoje, legalmente, a gente inclusive está com a ADIM na nossa CNTE, contra a medida, a Lei Complementar 173, que no nosso entendimento, o governo federal está invadindo a competência dos estados e municípios, porque os planos de carga e carreiras e reajuste dos servidores estaduais e municipais são leis próprias dos estados e municípios, e não poderia o Bolsonaro legislar sobre isso. Aliás, Bolsonaro, o pior governo do Brasil em 520 anos. Pior governo. Além de tudo, incompetente, né? Quando a pessoa é apenas de direita ou é maldosa, é uma coisa. Quando o governo é incompetente, e o governo do Bolsonaro é incompetente, ele até agora não consegue ter uma política para a educação nacional, não consegue ter uma política para a saúde, não consegue ter uma política para os movimentos sociais. Ele é incompetente. Então, a pior coisa que existe para um país, é você ter um governo incompetente. Jaime, com relação ao Covid-19, a FETEMES tem feito um acompanhamento para saber o grau de infecção de professores do seu pessoal, da categoria? Nós temos graças a Deus, viu, o Sérgio Cruz, nós lá em 2000 criamos um negócio no Mato Grosso do Sul, que é único no país e deu muito certo aqui, ter um plano de saúde gerido pelos servidores, a nossa CACEMES. E a CACEMES tem demonstrado agora, e eu quero defender aqui o SUS também, porque é o único país do mundo que tem um plano de saúde do tamanho do SUS, né? Esses dias, um técnico da Fiocruz deu uma entrevista que eu achei muito interessante no Globo News, dizendo o seguinte: o Brasil é o único país que pode, aliás, no hemisfério sul do planeta, só 2 países têm condições de produzir vacina para toda a sua população, que é o Brasil e a Austrália. E segundo, o único país do mundo que tem condições em 2 meses de vacinar toda a sua população é o Brasil. No mundo. Por quê? Porque o SUS tem 35 mil postos avançados e mais de 1 milhão de trabalhadores preparados para fazer isso, capacitados para fazer isso. Então, o SUS é um exemplo para o mundo do Brasil, tem que ter orgulho dele. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, a CACEMES, ela deu uma resposta muito boa para os servidores. Então, a gente acompanha via CACEMES o número de atendimento, o número de internação. Casos de óbito, nós temos poucos na saúde, de profissionais da saúde, então acho que isolamento, afastamento foi importante, temos poucos, e internação tem bastante, contaminados, mas assim, nem todos em estado grave, né? Nós estamos acompanhando o nível hoje tem 90% dos leitos da CACEMES utilizados pelos servidores públicos, grande parte também da educação, porque foi contaminado, mas não no estado grave, no estado mais complicado da pandemia. Você falou aí do governo Bolsonaro, e tem, quer dizer,
muito depende do governo Bolsonaro, mas uma coisa muito mais imediata com relação a esse governo Bolsonaro é a questão do piso salarial, porque me parece que o piso salarial é decretado pelo governo federal. Me corrija se eu estiver errado. Então, como é que está o governo Bolsonaro e o piso salarial dos professores? Sérgio, eu acho que o movimento sindical, os trabalhadores e a sociedade, nós construímos 1 ano e meio um debate do Fundeb, que é a Lei do Financiamento da Educação Pública Básica no Brasil, que era importante. Essa lei foi criada no governo Lula em 2006 e revolucionou principalmente a educação infantil e educação básica, né? E só que essa lei ela era temporal, ela terminava agora dia 31 de dezembro desse ano. E era fundamental a gente aprovar esse Fundeb novamente para garantir o financiamento, principalmente das redes municipais. E o Congresso, numa mobilização, primeiro sindical e depois envolvendo outro setor da sociedade, inclusive gestores, nós aprovamos o novo Fundeb agora na Câmara Federal, quase por unanimidade, de 513 deputados, foi aprovado por 498. E o piso está diretamente ligado à lei do Fundeb. Se você não aprovasse o Fundeb, praticamente acabaria a lei do piso, que ficaria inviabilizada, né? A lei do piso é uma lei também do governo Lula, é uma lei de 2008, que entrou em vigor em 2009. O piso nacional dos professores corrigiu o salário dos professores de 2009 até aqui, até hoje, em 65% acima da inflação, de ganho real. Então, deu uma bela corrigida no salário dos professores do Brasil inteiro, né? Redes estaduais, municipais. E essa lei, ela foi questionada pelos governadores, inclusive o André Portinelli na época aqui, no Supremo, e em 2011 o Supremo votou que ela é constitucional e tem que ser cumprida pelos estados e municípios, portanto é uma lei, né? Agora, o que está sendo discutido, e isso pode ser um golpe do governo Bolsonaro muito grande, daqui para frente, é exatamente no ganho real de valorização dos professores, porque tem um artigo da lei 11.738 que criou esse piso, que diz o seguinte: o valor do piso profissional dos professores do Brasil tem que ser corrigido ano a ano no mês de janeiro pela variação do custo aluno. O Fundeb tem o valor que quanto vale cada aluno para o seu gestor, para o seu prefeito, para o governador, é o per capita ano que ele é computado nesse Fundeb. E a variação de reajuste desse custo aluno ano a ano é que corrige o piso nacional. Então, o piso nacional é corrigido pela variação do custo aluno. Aumentou a verba que o prefeito recebe, aumentou a verba que o governador recebe, na mesma proporção tem que aumentar o piso. Qual é o golpe que o governo Bolsonaro está preparando para a categoria? Ele quer modificar essa lei, a lei 11.738, e dizer que a partir de 2021 seja corrigido apenas pela inflação, pelo INPC. Então você vai, de novo, impactar negativamente na valorização da profissão do magistério, na profissão de professores, porque se você não corrigir acima da inflação, você não corrige os valores de salário dos professores, que mesmo com 65% de correção acima da inflação em nível de Brasil, em muitos estados ainda é vergonhoso os valores do salário dos professores. Ô Jaime, essa comissão que foi criada pelo governo para acompanhamento geral do coronavírus, da qual você participou da reunião hoje de manhã, qual é a agenda dessa comissão, a pauta dessa comissão, que daqui para frente como é que vai caminhar essa comissão? Então, já a partir da semana que vem terá reuniões semanais. Muitas dessas reuniões serão online também, porque hoje reunir mais que 20 pessoas é muito complicado, né? Nessa pandemia aí. Então, a gente vai ter reuniões semanais até o dia 9 de setembro, quando ainda está suspensas as aulas presenciais, para que, se possível, até o final de agosto, a gente ainda consiga tirar uma posição. É importante ter a participação de todos, vai ser coordenada, evidentemente, pela secretária de Educação e pela
presidente da Undime, porque a Undime reúne todos os secretários municipais de educação, né? Mas só o fato de ter a sociedade organizada participando é importante. Você falou sobre a pressão para voltar. Existe de todos os lados, viu, Sérgio, para voltar. Pressão econômica. Você pensa que esses milhares de contratos, centenas de contratos, milhares de contratos que tem de transporte de aluno estão felizes? Os empresários não estão felizes. Eles não estão recebendo, estão parados, onde não tem dinheiro para transportar. A manutenção das escolas tem um custo que também movimenta a economia. A merenda escolar, né? A merenda escolar. Então, tem vários setores econômicos aí que depende muito também dos seus investimentos nisso. Mas eu acho que a prioridade desse conselho que a FETEM vai discutir é a preservação da vida. Primeiro, a vida. Os prejuízos financeiros, essas empresas uma hora vai recuperar. Os postos de emprego que estão sendo fechados, infelizmente, tem muita gente sendo demitida, uma hora vai ser recuperado esse posto. Agora, aquele aluno, aquele professor, aquele trabalhador, aquele cidadão que morre, não tem como recuperar a vida, né? Então, acho que o primeiro papel da FETEMES é defender a vida nessa comissão, depois defender e discutir outras propostas alternativas. Jaime Teixeira, muito obrigado por sua entrevista, muito esclarecedora, e a gente vai ficar, né, antenado com a FETEMES e com os outros órgãos do governo do Estado para, né, acompanhar passo a passo essas decisões que vão ser tomadas por essa comissão e que a FETEMES terá, naturalmente, uma influência muito grande, até por representar a maior segmento de trabalhadores públicos de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por sua participação e esteja sempre à nossa disposição. Sérgio, muito obrigado, parabéns pela sua atualização nesse mecanismo de usar hoje as ferramentas de informática para continuar fazendo imprensa. Você é uma pessoa muito importante para a imprensa do Mato Grosso Sul e para a política do Mato Grosso Sul, você que já foi um efervescente membro da polícia mato-grossense. Hoje você está um pouco afastado assim, eu digo, de dentro das candidaturas, mas você é formador de opinião, um dos grandes do Mato Grosso do Sul. Prazer falar com vocês, a FETEMES te admira bastante. Um abraço. Hoje ainda no programa tem a Hora do Grilo. A Hora do Grilo você já conhece, é um programa irônico, divertido, com relação aos acontecimentos policiais de Mato Grosso do Sul. A gente vai dar um tempo e volta com novos comentários, novas informações da conjuntura política do Brasil. Tempo para amanhã em Mato Grosso do Sul. Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre?
Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Pois é, pessoal que está esperando aí, daqui a pouquinho tem a hora do grilo. Se você está assistindo esse programa pelo Facebook, por favor, compartilhe, né? Compartilhe, manda para seus grupos do WhatsApp, de grupos do Facebook, no Instagram, manda para todo mundo aí que você conhece, ajudar a gente a ter um grande público, para ter mais espaço para transmitir as nossas informações. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, nós estamos num canal novo agora, é o Via Morena Oficial. Precisamos de muitas inscrições, bastante gente inscrever o máximo para a manutenção do programa. Daqui a pouquinho tem a hora do grilo. Agora eu queria aproveitar esse espacinho entre o grilo e o final do programa para fazer aqui um comentário sobre essa questão da Amazônia, né? Sobre o meio ambiente. O ministro Paulo Guedes participou esta semana de uma conferência, de uma videoconferência internacional, falando sobre esse problema da Amazônia. O problema da Amazônia não é um problema do Brasil. O problema da Amazônia é um problema global, é um problema do mundo. Isso é que os brasileiros e que as autoridades brasileiras devem entender. E não é porque a gente seja nacionalista, seja patriota ou não. É porque a Amazônia, o meio ambiente do Brasil, interessa para o mundo inteiro. Aliás, não só do Brasil, mas o meio ambiente de todo mundo interessa para todo mundo. Estava vendo ontem estatísticas na Globo, e que 52% da Europa está reflorestada. Então, são 52% de área verde na Europa, 33% nos Estados Unidos. Então, se você pega a área reflorestada da Amazônia, da Europa, dos Estados Unidos, você vai chegar à conclusão que eles têm uma preocupação muito maior do que nós, brasileiros, de preservar as nossas florestas, a nossa natureza. Lá o pessoal tem preocupação, lá cortar uma árvore, lá é crime, né? Tem que plantar, o incentivo a plantar mais árvores. Aqui no Brasil, como tem muito, vamos destruir. Então, essa posição do Paulo Guedes foi simplesmente inastimável. Paulo Guedes fala, olha, vocês destruíram o que vocês tinham aí e tal, deixa a gente em paz. Não vai deixar, Paulo Guedes. Não vai deixar. País nenhum do mundo vai deixar o Brasil destruir a Amazônia impunemente. Por quê? Porque eles precisam da Amazônia. E é preciso que respeite a posição deles com relação à Amazônia, porque não é porque a árvore é bonita, não é porque você gosta ou deixa de gostar da árvore. Tem gente que gosta de destruir tudo, transformar a árvore em imóveis, etc. Tal, abrir a área para jogar boi, plantar capim. Tem gente que gostaria, pessoas que têm uma mentalidade mais imediatista de lucratividade, pessoas que não têm, pessoas que pensam hoje como os europeus pensavam há 150 anos atrás, como os americanos pensavam há 100 anos atrás. Mas o problema é que nós não podemos destruir. Sabe por quê? Porque a forante consciência ecológica, nós temos um problema econômico. Nós precisamos do mundo para vender o nosso arroz, para vender o nossa soja, para vender nosso boi. Nós precisamos do mundo. E se o mundo deixar de comprar do Brasil, para quem que o Brasil vai vender a carne? Para quem que o Brasil vai vender a soja? E a Europa pode muito bem deixar de comprar, muitos países deixam de comprar.
ó, não vamos comprar, porque o Brasil não respeita os índios, porque o Brasil não respeita a natureza, porque o Brasil está destruindo o seu patrimônio ambiental. Então, é isso que tem que tomar cuidado. O Brasil pode perder aqui dentro e pode perder muito mais lá fora. Não é porque a Europa destruiu que nós vamos ter que seguir o exemplo da Europa, não. Eu acho absurdo isso. A Europa destruiu, nós temos que pegar o exemplo da Europa para não segui-lo, para seguir o exemplo de hoje, o exemplo da preocupação que a Europa tem, que os Estados Unidos têm com a natureza. Bem, mais um tempinho para um copo d'água aí, Edson, e depois chegou o grilo, bom, chegou o grilo. Daqui a pouco tem a hora do grilo. 2 minutinhos. A gente está passando por isso. Só que aqui dentro do meu estabelecimento, eu faço tudo para as coisas acontecerem, para passar logo essa pandemia, para ela ir embora. Isso aqui eu cuido, eu mantenho a higiene, eu passo álcool na mão dos clientes, eu exijo que use máscara. Tudo que os médicos mandam, eu como na minha idade, que eu já tenho 70 anos, e sou hipertensa, eu estou fazendo, ficando em casa. Só que outras pessoas não estão ligando para isso. É todos os dias, é fora do horário, as pessoas estão se reunindo e a gente paga o preço por isso. E as pessoas têm que se conscientizar que só o decreto não vai resolver o problema da pandemia. Quanto mais andar, quanto mais ir nas baladas e fazer festa, mais o vírus vai aumentar. Não façam aglomeração, não façam festa, vamos evitar um colapso na saúde. E a doença está aqui, só que as pessoas não querem ver. Caso eu venha fechar o meu comércio aí com uma semana, eu não consigo mais abrir. Não adianta a gente apontar um dedo para um culpado. A culpa é nossa mesmo, porque não adianta buscar um culpado. A vida da Dona Maria, da Jússi, do Marcos depende de mim e depende de você. Por isso, faça a escolha certa. Escolha viver. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz e entrando na hora do grilo. O grilo ontem ele veio com a camisa regata, hoje ele está repetindo porque o pessoal gostou e pediu, olha, pede para o grilo usar aquela camisa, aquela regata de novo. Grilo, que marca que é mesmo essa regata, você falou? A marca é Autopeças, não sei o quê, ou coisa parecida, entendeu? De marca. Mas é de marca, né? É de marca. Marca de autopeça, marca de não sei o quê, alguma coisa assim desse tipo. Grilo, mas vamos lá, vamos aos acontecimentos do dia. Acontecimentos do dia mesmo que virou essa noite, o presídio da Gameleira está em polvorosa. Porque ontem à noite um detento passou mal, bateram grade, chamaram atendimento para ele urgente de médico, não atenderam, segundo os detentos lá, levaram mais de 40 minutos para vir atender, e a única coisa que fizeram foi só rebocar e arrastar o cara depois já de morto. Parece que o cara teve lá uma parada cardiorrespiratória, entendeu? E o detalhe é importante, claro que uma PCR normalmente é fulminante em quem tem menos de 50 anos, mas o detalhe é o cara morrer sem atendimento algum, né? Então estão em polvorosa lá, carceragem, achando indignados, estão inclusive pedindo para a OAB dar uma verificada na situação deles lá, que eles também estão denunciando um descaso sobre ação de Covid, que a Covid já chegou lá dentro, e como eles não podem sair, até os que estão no semiaberto, eles não podem sair para fazer trabalho fora, e estão muito preocupados realmente com a situação, entendeu? Então fica aí quem sabe um recado para a Comissão de Direitos Humanos também, né? Que a Comissão de Direitos Humanos é quem sempre mais vai à frente sobre as situações dentro de presídio. E é uma coisa preocupante mesmo, porque teve 2 detentos lá que tiveram um acometimento de Covid, segundo confirmação, eles disseram isso, que eles saíram lá praticamente vomitando sangue.
E era justamente detentos que faziam correria, ou seja, aqueles que vão passando de cela em cela, né, ajudando a distribuição de alimentos, essas coisas parecidas. Quer dizer, isso aí realmente deixou toda a turma muito preocupada lá. Não custa nada esses órgãos realmente darem uma observada lá, para ver como é que está a situação realmente, entendeu? Porque até tem algumas coisas, inclusive, já estão fechadas lá, justamente por causa disso. Aliás, Lilo, essa sua intervenção aí, ela foi muito oportuna, porque a gente não tem notícia, né, do que está acontecendo nos presídios de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, passa todo o coronavírus, toda a campanha, todas as lives, e a gente não tem uma noção do que pode estar acontecendo, até porque é um lugar que as pessoas não dão muita importância, né, porque é um presídio e tal. Então, foi muito boa a sua intervenção, e a gente aproveita para dirigir aqui ao secretário de Saúde, né, do Estado, que tem demonstrado uma preocupação muito grande com a expansão da doença, para que não esqueça que o presídio pode ser um epicentro da doença. Claro, não, e um detalhe, no presídio tem bandido, sim, claro, cumprindo sua pena e tudo mais, mas tem também aquele cidadão que era pai de família escambau e não continuou sendo, mas acabou cometendo uma besteira muito grande na vida, seja por motivo ou outro qualquer, e está lá cumprindo sua pena também. Então tem esses atenuantes que tem que ser observado. Não se trata de defender bandidos de alta periculosidade, que não é bem essa a intenção de ninguém aqui. Mas não custa nada esses órgãos que sempre estiveram à frente sobre essas situações, dar uma olhada lá. Eles estão exigindo presença lá do CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, e a OAB principalmente também, entendeu? Porque ficaram aqueles que, por exemplo, que tem um semi-aberto para cumprir, não pode cumprir. O aberto também não, que estava lá já ficou por lá fechado e tudo mais. Agora ficar fechado, aonde o troço está explodindo, a pandemia, aí realmente é perigoso. Então é muito importante que esses órgãos vão lá, verifiquem a situação, entendeu? Para ver se é realmente o que está acontecendo, porque senão, de repente, aquela prisão vai virar uma pena de morte, né? Esse é o detalhe. Com certeza. Mais, Mas, assim, agora às 10h15 da manhã, na Avenida Lúdio Coelho, um acidente trágico, uma motocicleta grande, e claro que era alta velocidade, bateu numa caminhonete Hilux, mais ou menos antiga, tipo 2002, por aí, mas ela é antiga, uma caminhonete normal. Os dois de moto, claro, morreram no local. Por isso que eu falo, velocidade alta, com certeza. Porque o que mata motoqueiro nessa cidade não é a motocicleta, é a alta velocidade. Porque, claro que andar de moto, o risco é muito grande de acidente e tudo mais, mas se estivesse devagar, é um braço quebrado, como já aconteceu comigo mais de 2 vezes, entendeu? E ando de moto há muitos anos. É um braço quebrado, uma cara ralada, um joelho ralado, essas coisas, mas não morte. Quando acontece morte, para ter certeza que tem alta velocidade envolvida no meio. É lamentável essas 2 mortes no local, né? Uhum. Fechou o trânsito da Lúdio Coelho todinho, no sentido que voltava do bairro para o centro, um bom tempo, e acredito que deve estar começando a liberar agora já, porque já se passam quase 2 horas, é mais ou menos o tempo de todo levantamento de praxe e tudo mais, beleza? E aquela Avenida Lúdio Coelho é um convite, né, à alta velocidade, né? É um convite mesmo, entendeu? Tem um detalhe interessante, que tem uma parte dela ali, onde o pessoal imprime bastante velocidade, é a área militar, né, porque é o fundo da base aérea e tudo mais. Então, em área militar, os amarelinhos não podem operar, tipo assim, fazer blitz ou coisa parecida, ou então trabalhar com radares, porque a área militar ali, a circunscrição é federal, né, então a coisa é federal. Mas, fora isso, o restante das outras partes lá, os marronzinhos, que é do Detran, estão sempre por lá com seus radarzinhos e tudo mais, né, de vez em quando. Então é bom a galera pensar que a coisa não afrouxou não, por causa do Covid não, viu? Agora que está acontecendo mesmo blitz, mais blitz, e ainda principalmente também com radares, porque o radar já multa instantaneamente, e o cara não precisa nem sentir o bafo do cara, né? Já vai a multa, e acabou, entendeu? Não precisa nem assinar, né? Não precisa nem assinar, porque a filmagem é tudo, né? Sem dúvida alguma. Tem uma notícia interessante que eu vi de ontem para hoje, Sérgio. A PRF ontem apreendeu um cardume. Cardume? Uma piracema, uma verdadeira piracema. Não estou entendendo. Baixou lá no aquário do Pantanal, né? Não. Isso aí eles querem jogar lá no pátio da Federal.
para fazer a mesma rima, sabe? Em vez do Aquário Pantanal, é no Pátio da Federal. Nada mais, nada menos que 15 veículos com produto contrabandeado dentro, pô. Falei, isso é uma piracema já. Um verdadeiro comboio. A PRF nem acreditou. Falou, não é possível ser tanto que assim, mas tinha de tudo ali. De tudo, de maldito, de narguilé, coisa para isso, mas tudo quanto era coisa. Entendeu? Até de sutiã, com suspensório diferente, ou coisa parecida, produto para sexo louco e não sei o quê, tudo quanto é coisa importada estava lá. Então, mostrou que a metodologia do contrabando modificou. Ou seja, os caras formam um grupo e quando consegue abrir uma brecha ali no Paraguai para conseguir pegar os produtos, que o Paraguai está fechado, né? Entra todo mundo de uma vez, depois volta todo mundo. Quer dizer, vira uma verdadeira piracema, sem dúvida alguma. Quer dizer, vem um comboio, ô Grilo, é um comboio, eu estou achando que pegaram 15 carros, mais um, depois o outro. Então. Tudo junto. Foi tudo de uma vez só. Que rede imensa essa que a PRF armou lá. Né? Mas do jeito que eles fizeram, ficou fácil para a polícia pegar, né? Claro. Mais fácil, vem todo mundo junto. Tocou a corneta, juntou todo mundo e foi lá a Polícia Federal e catou todo mundo. Foi todo mundo. Aí, quando observaram o celular de um por um, tudo conectado no outro, quer dizer, o grupo inteirinho. Aí não teve como escapar da situação, né? Pegaram no aplicativo, foi uma... Não sobrou ninguém dessa história, entendeu? Nenhum escapou, entendeu? Foi realmente feroz o negócio, essa coisa. Entendeu? Mais, Grilo. Olha só, a Loba, de 36 anos, arrumou um garotão de 21 anos. Ela falou, isso aqui dá conta de mim. Esse realmente é o homem que eu precisava na minha vida. Entendeu? 9 meses com ele e 9 meses levando porrada. Nossa. Que é isso? Nossa Senhora. Que é isso? Na madrugada ela não aguentava mais de tanta porrada, tanto tapa na cara. Se armou de coragem e chamou a polícia, a PM, para levar ele. Isso lá no nosso maravilhoso Campo Alto, né? Eu acho que o pessoal está levando a sério esse negócio de isolamento social e esse negócio de ficar em casa agora, quer dizer, um gurizão de 21 anos, ficar dentro de casa, olhando para a mulher de 36 com 2 filhos pendurados, quer dizer, ele falou, não é bem isso que eu queria para minha vida, né? Aí resolve arrebentar de porrada, porque ele queria beber mais e ela achava que ela não tinha que beber mais nada. Bem, aí é de lascar, né? São aí coisas que acontecem. São coisas que lamentavelmente e desgraçadamente acontecem, né, Grilo? É verdade, entendeu? Sem dúvida. Mas, o Sérgio, por enquanto, hoje são esses os comentários. Eu espero voltar segunda-feira com mais notícias e não más notícias, não é verdade? Espero, inclusive, que todos tenham um ótimo final de semana e volta aqui as minhas 2 básicas recomendações para todo final de semana de Campo Grande. Família unida é a coisa mais linda do mundo, mas família reunida é um problema. E devido ao Covid e o isolamento, já sabe, no máximo a sogra na sua casa, e olhe lá, no máximo. E com máscara, né? Porque se vier os 4, 5 cunhados de uma vez, você está lascado, a tua cara pode virar um facho, e você ainda pode acabar se lascando, porque a sugestão é isolamento mesmo para todo mundo, né? Na verdade, o Marquinhos aí está por aí segurando na marra o lockdown, né? Porque ele acha que o lockdown não vai alterar muita coisa, só vai alterar financeiramente a situação dos comerciantes da cidade, que realmente está tudo capengando, está todo mundo com a coisa aqui já lambendo o beiço, aí está lascado mesmo, né? E a outra sugestão é aquela que a fabricante da escola recomenda. Se for beber, não dirija, porque realmente não dá certo. Até a água, se você estiver bebendo dentro do carro dirigindo, ela vai cair no colo, vai molhar o banco, vai molhar o carpete e aquele negócio todo. Um bom final de semana a todos e espero revê-los na segunda-feira, assim, dessa forma internética. Falou, Grilo. Obrigado e até segunda. Na segunda-feira, nesse programa, a gente vai entrevistar, nessa nossa série de lives, o Pedro Pedrocian Neto. É o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal. É uma entrevista interessante porque a gente vai começar a discutir nesse programa o pós-coronavírus, né? Como vai ser Campo Grande, como vai ser sua vida, como vão ser suas relações financeiras e econômicas a partir do coronavírus, que, se Deus quiser,
antes do fim do ano, vai estar no quinto dos infernos. Então, a gente vai começar a discutir com as autoridades financeiras, com os políticos, com os economistas, com os sanitaristas, como vai ser Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois do coronavírus, pós-coronavírus. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, pessoal que nos acompanhou pelo Facebook. O Facebook continua, o programa continua lá nos arquivos do Facebook. Você vai lá, compartilha, né, com mais gente assistir. E se você assistir esse programa pelo YouTube, aí nós estamos precisando mesmo da sua contribuição, da sua colaboração, bastando inscrever-se, não custa nada. Tá? Inscreva-se, acabou, você estará dando uma mão muito importante para o progresso da consolidação da democracia no Brasil, porque este é um programa independente, mas depende da democracia para sobreviver. Aqui na Via Morena, você continua na programação, nós temos o nosso site, viamorena.com ou viamorena.com.br, tem uma programação feita exclusivamente para você que assiste televisão pela internet. E depois desse programa ao vivo aqui agora, você vai ter uma sessão de desenhos e logo em seguida vai ter Chaves, vai ter uma série de programas selecionados exclusivamente para você que não é negacionista. Tá bom? Um abraço forte e até segunda-feira, bom fim de semana e tchau, pica-pau. Thank you.